Olá, eu sou Kayoko Takeda e neste vídeo eu vou te contar algumas mentiras e mitos a respeito dos alimentos fermentados e probióticos. Muita gente tem dúvidas a respeito desses alimentos e também há muita informação falsa espalhada pela internet. Eu estudo e consumo probióticos há mais de 7 anos e vou responder algumas dessas perguntas hoje. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando desse conhecimento. Antes de falarmos sobre os mitos, eu vou te explicar rapidamente o que são probióticos. Os probióticos são micro-organismos vivos benéficos para a saúde humana. Quando estão em equilíbrio, ajudam a manter a microbiota intestinal saudável e assim colaboram para o bom funcionamento do corpo. Ainda, os probióticos melhoram diferentes sistemas, como o digestivo e o imunológico e muitos outros. Seus benefícios são inúmeros, mas vou citar apenas 4. Os alimentos são pré-digeridos, tornando os nutrientes mais facilmente absorvíveis, melhora da imunidade, auxílio na reconstrução da microbiota e melhora da função intestinal. Os probióticos são encontrados nas farmácias em forma de cápsulas, comprimidos e flaconetes, e como alimentos probióticos encontramos os produtos lácteos em forma de iogurtes e leites fermentados nos supermercados, que são os industrializados. Mas podemos produzir o nosso leite fermentado caseiramente e podemos fermentar as hortaliças em nossa cozinha e torná-los medicinais e probióticos. O ideal é que desde criança sejamos introduzidos nesta alimentação para que possam ter uma microbiota rica e permanente, mas podemos nos alimentar com alimentos fermentados mesmo depois de adultos e obter os seus benefícios. Estudos têm mostrado que quando nos alimentamos com alimentos ricos em micro-organismos do gênero Lactobacillus e Bifidobacterias, a retenção delas no nosso sistema gastrointestinal se faz melhor. Isso vem confirmar meu lema: faça do seu alimento o seu remédio. Lembrando sempre que devemos nos alimentar corretamente e que isso se torne o seu estilo de vida. Agora que você já sabe o que são probióticos e como encontrá-los, vou falar sobre 4 mitos. Primeiro mito: todo fermentado é probiótico. Nem todo fermentado é probiótico. Nem todo micro-organismo que fermenta um alimento continua vivo e permanece vivo no nosso organismo. Mas há grandes chances de ter micro-organismos vivos que possam viver por horas ou dias. Por isso a minha insistência de pedir que usem sal marinho integral sem iodo. Os alimentos que não são orgânicos já têm muito menos micro-organismos sobreviventes, em média 50% menos. As pessoas higienizam demais os vegetais, a casa, a cozinha com produtos químicos. O iodo é bactericida, mata tanto as boas bactérias como as maléficas. Mas os alimentos fermentados são benéficos para o nosso organismo sem dúvida alguma. Mesmo que os micro-organismos morram pelo caminho, ainda assim fazem bem para nosso organismo e para nossa imunidade. Vamos valorizar os alimentos orgânicos. Vamos oferecer alimentos fermentados para as crianças, assim que começarem a comer, porque com 2 anos e meio a 3 anos, ela já terá formado a sua microbiota. Mas nunca é tarde para começar a introduzir esses alimentos fermentados. Eu faço cada receita esperando que bilhões e bilhões de probióticos se multipliquem no meu fermentado. Segundo mito: todo probiótico tem lactose. O que contém lactose são o leite dos animais mamíferos. No leite e derivados de leite contém lactose. Lactose é o açúcar do leite. Não tem relação com lactobacilos. Os principais micro-organismos probióticos que existem no nosso organismo chamam-se lactobacilos.
Todo leite de animais contém lactobacilos naturalmente. Existem micro-organismos probióticos que não são do gênero lactobacilos. Terceiro mito: probióticos soltam o intestino. Probióticos regulam, protegem o intestino e ajudam o intestino a exercer as suas funções, e uma delas é de conduzir o bolo fecal. Ingerir probióticos é importante, mas também precisamos ingerir alimentos ricos em fibras vegetais, fazer exercícios físicos e ingerir muita água. Lembram de tudo isso? Já falei muitas vezes. Quarto mito: fermentados e probióticos não são saborosos. Este é um pensamento muito comum. Tem micro-organismos vivos? Ah, eu não gosto disso. Ok, você tem receio dos alimentos fermentados, mas come o queijo curado, envelhecido, que na verdade são fermentados. O que você acha do presunto, do tender, da carne curada, por exemplo, o charque, a maturata, e a cerveja e o vinho? Pois bem, são todos produtos fermentados e são deliciosos. Eu tenho muito mais de 1000 alunos fazendo os meus cursos. Uma aluna escreveu: estou cada dia mais encantada com tantas possibilidades de uma vida saudável e saborosa. Um outro aluno fez beterraba fermentada e não conseguia parar de comer, de tão saborosa que ficou. Alimentos fermentados têm o sabor umami, aquele sabor delicioso que fica na boca mais tempo do que outros sabores. Vários ácidos são gerados numa fermentação, o que traz a complexidade no sabor. Então acabei de derrubar um mito. Mesmo depois da minha explicação, se você ainda tem receio, pesquise mais. E se tem dúvida se você pode consumir este tipo de alimentação, consulte seu médico. Tudo bem? Eu quero agradecer por você ter assistido ao vídeo até o final. Se você gostou, não deixe de apertar o botão de gostei logo abaixo. Espero que eu tenha respondido algumas das suas dúvidas e lhe encorajo a começar a incluir esses alimentos medicinais na sua rotina. E se você ficou interessado e quer prepará-los corretamente, de maneira segura, eu te convido a conhecer o meu livro digital, A Cura pelos Fermentados. Ele é um guia completo com mais de 70 receitas, onde você aprenderá a preparar, armazenar e consumir corretamente os seus probióticos para colher os benefícios desses alimentos. Para adquiri-lo, basta tocar no link que está na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário abaixo. Muito obrigada por ter assistido. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo. Muito obrigada e nos veremos no próximo vídeo.